Bonjour! Welcome back to Sick of Strange. So, today we have an interview with a Brazilian tour guide. Where did I meet this Brazilian tour guide? In Brazil, in Bahia, the state of Bahia, in Chapada Diamantina, which is like a massive nature park. What do you call that? A national park? I don't know if it's a national park, but it's a big place with lots of trees. So my friend and I, we did this 3-day hike, which I also made a vlog about. I think it was 3 days, maybe 4 days. And we had this tour guide, and he was just such a legend. He was just a good soul, you know what I mean? Like, a good human being. Like, he took care of us so well, and he cooked for us. He guided us through this beautiful, beautiful park. And it was just, wow, an amazing experience. So I interviewed him at a waterfall we found, I think, on the 3rd day. Probably not the best place to do an interview because it's just, the audio is not amazing. The audio is not amazing, let's just say that. But the content is good. So if you're willing to bear the sound of water, which is actually kind of nice, then you'll enjoy. So enjoy. Subscribe. Acho que eu não vou conseguir falar em inglês. Ah, não. Em português tá. Tá. Meu nome é Lourivaldo. Eu tenho 49 anos de idade e 16 irmãos. Então, tem 2 mais velhos. Eu sou o terceiro dos mais velhos. Onde você mora? Eu nasci e criei aqui na cidade de Lençóis, Chapada Diamantina, uma cidade que tem aproximadamente 10 mil pessoas, mas eu moro mesmo em um povoado que mora apenas 100 pessoas. Povoado que pertence a Lençóis, a 2 horas do centro da cidade. E o que você faz para o trabalho? Bom, hoje eu trabalho com turismo, mas antes disso eu trabalhava em outras áreas. Quando eu bem mais novo, eu trabalhava com agricultura. Depois da agricultura, passei a trabalhar de 90 a 95, buscando diamante. Depois disso, eu passei a trabalhar com turismo. Então, hoje eu sou guia turístico há 25 anos. O garimpo era um trabalho que poderia dar uma grana melhor para mim até, mas eu gosto muito mais de trabalhar hoje com turismo porque gosto de lidar com pessoas, gosto de trabalhar com pessoas, e o turismo, para mim, é uma escola. O turismo traz informações e vem também em busca de informações. Então, é tipo intercâmbio, digamos assim. Tá? Então, trabalhar com turismo é uma coisa que eu gosto muito. Adoro trabalhar com pessoas. Adoro trabalhar com pessoas de diferentes países. Então, acho maravilhoso. Gosto muito de cozinhar. Adoro cozinhar para os meus clientes. Tá? Quando estou em casa, eu cozinho para meus filhos, para minha mulher. Mas na trilha, adoro cozinhar para os clientes. Acho muito bacana. Cozinhar, para mim, é uma diversão. Eu gosto muito. Aprendes muito de pessoas em diferentes países. Sim. Eu nunca viajei para nenhum outro país fora do Brasil. Também não conheço tão bem ainda o Brasil. Mas o turismo, para mim, guiar pessoas de diferentes países, para mim é muito bacana, porque eu acho que a gente passa a ter um conhecimento de todas as culturas mundial, entendeu? Você conhece pessoas de todos os lugares. Hoje eu trabalho com alemão, com francês, com pessoas de Israel, com pessoas do Canadá. Então, eu acho que conduzir no dia a dia essas pessoas de diferentes países, eu acho que para mim é muito bacana. É uma troca de cultura que eu acho que a gente aprende muito com isso, eu acredito. Qual é um dia, como guia turística, que você pensa muito? Um dia muito difícil? É possível. Quem trabalha com turismo, é possível quem trabalha com pessoas.
de vez em quando pode passar por alguma situação difícil. Mas o importante disso para mim é o turista sempre estar procurando um guia que seja recomendado por alguém que tenha conhecimento do lugar para que saiba lidar com ele nesses momentos difíceis, entendeu? Então isso é muito importante. E eu preciso passar uma boa energia para o cliente, para que o cliente também passe essa energia para mim, entendeu? Então, eu acho que eu tenho no dia a dia trabalho com pessoas bacanas e nós temos uma troca de energia que isso não me faz ter nenhum dia ruim, entendeu? Eu acho que eu tenho sempre dias maravilhosos no meu trabalho. E como você ah, faz com pessoas ruins? Bom, boa pergunta. Boa pergunta. Quando uma pessoa é boa, você tem que tratar ela muitíssimo bem. Quando a pessoa é ruim, você precisa tratar ela melhor ainda. Porque se você bate de frente com uma pessoa, você pode criar um problema, não só com aquela pessoa, mas sim com todo o grupo. Então é melhor você saber lidar com essa situação. Então, quando você tem uma pessoa que ela aparentemente não é uma pessoa boa, você precisa tratar ela com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito. E eu acho que rapidamente a cabeça dela pode mudar. Entendeu? A cabeça dela pode mudar quando ela percebe que você não vai bater de frente com ela. Então, eu acho que, respondendo essa pergunta, quando você tem uma pessoa que não é muito boa, você só tem que respeitar dobrado. Eu acho que isso é importante. Que a gente possa aprender de pessoas ruins e situações ruins. Bom, eu acho que a gente nasce, bebê, criança, adolescente, adulto, e a gente pode chegar até 80, 100 anos de idade. Mas a gente nunca sabe tudo na vida. A gente nunca vai aprender tudo na vida. Não há tempo para que possamos aprender tudo na vida. Não há tempo para isso, correto? Então, com as pessoas boas, eu acho que você aprende. Com as pessoas boas, eu acho que você aprende mais ainda, fazer coisas legais. Mas com as pessoas ruins, eu acho que você também aprende muito mais. Entendeu? Na minha visão, com as pessoas ruins, você aprende muito mais. Porque você vai ver, vai perceber que tem pessoas fazendo coisas que não deveria fazer e que não é coisa do seu caráter. E que você vai aprender que seguir por aquele caminho não é legal. Entendeu? Então, eu acho que com as pessoas ruins, a gente aprende. E que para você ser brasileiro? Bom, para falar a verdade, o Brasil é um país maravilhoso. É um país muito bom. Eu tenho um orgulho de ser brasileiro, mas tenho mais orgulho ainda de ser baiano. Entendeu? Sou apaixonado pela Bahia, talvez não seria tão apaixonado pelo Brasil como eu sou pela Bahia, né? Entendo que todos os países têm seus problemas, entendo que todos os países têm sua dificuldade, mas tem coisa que acontece no meu país que eu não gostaria de estar vivendo, né? Nós temos, nós temos violência demais, é um país que pagamos muitos impostos, mas não funciona, né? Eu acho muito bacana quando você mora em um país tipo Suíça, que é um país super caro, onde você paga muito imposto, mas você tem tudo de volta. Você tem uma saúde de primeira qualidade, você tem um retorno dos impostos que você paga. Então, isso é muito importante, tá? Mas o Brasil é um país maravilhoso. É um país que, de alguma forma, não dá para deixar de ter orgulho de ser brasileiro. Mas eu estou mais orgulho ainda de ser baiano. Porque o baiano tem uma fama de que não gosta de trabalhar. Na verdade, o baiano é um povo trabalhador, só que o baiano, ele gosta de trabalhar, mas ele gosta de ter seu tempo para viajar, para ter lazer com a sua família. Então, nós não pensamos em ter uma semana de trabalho. Nós não pensamos em ter um mês de trabalho. Nós pensamos em trabalhar e descansar.
ter lazer, viver, comer bem, dormir bem. Nós gostamos disso, tá? Então, é isso que eu tenho orgulho de ser baiano. Hum. Eu me considero que eu sou pai hoje de 8 crianças, tá? Eu sou pai legítimo de 4, correto? Mas a esposa com quem eu vivo hoje, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito, né? Estamos juntos hoje há 7 anos e eu sei que a gente se ama de verdade. Ela tem 4 filhos que também são meus filhos. Então eu considero que eu tenho 8 filhos, né? Então, ser pai, para mim, foi a melhor coisa que Deus colocou na minha vida. Porque eu acho que todos nós temos uma fase na vida. Principalmente todos nós temos de 30, 25, 20 anos para baixo. Nós pensamos em muita vaidade. Queremos fazer coisas que talvez não esteja nem ao nosso alcance. Entendeu? Então, quando você passa dessa fase dos 30 anos, é quando está vindo um amadurecimento na sua cabeça, independentemente de você ter filho ou não. Mas quando você tem filho, isso te traz um aprendizado diferente. Faz a gente ter medo, faz a gente respeitar mais, eu gosto de tudo, faz a gente gostar mais, faz a gente amar mais. Então, para mim, ser pai é uma coisa que eu sou pai há 20 e poucos anos atrás, mas por mim, se isso tivesse acontecido alguns anos antes, para mim teria sido maravilhoso. Porque eu acho que ser pai só faz com que a gente crescer. E aprender a respeitar mais a vida, a todos e a tudo. Então, é muito bom ser pai. Mas há momentos muito difíceis de ser pai. Sim. Iguais. Sim, muito difícil. Por quê? Quando a gente nasce sozinho. E um sozinho esse que você não precisa fazer nem para se manter. Só que vai chegar um dia que você vira adolescente, vira adulto, tem que trabalhar para poder se manter, tá? Então, tudo que você faz é para você e para mais ninguém. Quando você tem filho, você deixa de pensar em muitos momentos da vida, você deixa de pensar em você para pensar nos seus filhos. Você deixa de viver para você para viver para seus filhos. Então, existe um momento difícil, sim. Você sabe que você tem uma responsabilidade na sua frente e que você precisa dar conta dela, já que você trouxe ela ao mundo. Entendeu? Então tem o lado difícil, sim. Mas é maravilhoso ser pai. O fato de eu saber que hoje eu tenho uma responsabilidade que eu não nasci com ela. Então, ser pai é maravilhoso. Com certeza, não tenho dúvida disso. E que has aprendido de você com tus filhos? Bastante coisa. Bastante coisa. Filho é mais ou menos assim. Todos nós, seres humanos, nós temos momentos de alegria e momentos de tristeza. Então, a alegria é uma coisa que todo mundo quer, mas nem todo mundo tem. É muito bacana quando você tem uma tristeza dentro de você. É muito bacana quando você está triste, chateado com alguma coisa, e você chega em casa e você pode receber o carinho do seu filho. Entendeu? Então, quando você recebe o carinho do seu filho, você esquece todas as coisas negativas. Você esquece tudo aquilo de ruim que talvez está na sua cabeça. Entendeu? E você passa a pensar só coisas boas. Você quer pensar, você quer fazer, você só quer coisas boas. Então, eu acho que filho ensina a gente a viver. Filho traz só coisas boas para a gente. Filho não passa coisas ruins para a gente, certeza absoluta. Ser pai é maravilhoso. Eu acho que todos nós temos algumas dificuldades para sobreviver, para viver. Muitas vezes você não tem o trabalho que você quer, muitas vezes você não tem o trabalho que você gostaria, porém eu tenho um trabalho que eu amo. Muitas vezes você não ganha o suficiente, eu com certeza não ganho o suficiente, mas eu ganho o que consiga me manter. Entendeu? E a gente precisa saber lidar com o povo, né? Então, todos nós temos sim um momento ruim, sim, na nossa vida, mas nós precisamos saber como lidar com isso. E quando você tem momento ruim, quando você tem pensamento ruim, eu acho que você precisa fazer alguma coisa para que a sua cabeça automaticamente, para que ela muda. Então, para mim, o que muda um pensamento ruim é eu ir no rio, igual aqui, por exemplo,
para tomar um banho. Uma cachoeira maravilhosa essa aqui. Eu, por exemplo, eu moro fora de Lençóis. Eu não moro na cidade, eu moro em uma zona rural, aonde eu tenho uma roça. E eu trabalho com algumas coisas, com hortaliças, com plantas, mandioca, feijão e tudo mais. Crio animais, porcos, galinhas. Então, quando eu tenho coisas ruins na cabeça, quando eu tenho um pensamento ruim, eu prefiro fazer uma dessas coisas. Ir para um rio tomar banho, e cuidar da minha roça, e cuidar dos meus animais, e cuidar dos meus cachorros, por exemplo. E isso faz com que a coisa ruim saia da minha cabeça e passo a ter ou a pensar só coisas boas. Eu acho que nós não temos que querer coisa ruim. Nós temos que querer só coisas boas. E para você eliminar as coisas ruins da sua cabeça, você precisa procurar uma coisa boa para poder fazer. O europeu, por exemplo, ele tem uma grana, ele tem uma condição de que talvez para ele viajar dentro do próprio país dele, não seria muito. Porque imagine que você ganha um valor dentro do seu país, mas dentro do seu país, tudo que você compra, todas as viagens, ele tem um preço que talvez o seu salário ele não cubra, tá? Mas o salário europeu, ele consegue cobrir muito bem as despesas das pessoas que viajam para outros continentes. Assim como a América do Sul, Brasil, por exemplo, países da Ásia e tudo mais. Entendeu? É diferente de nós brasileiros. Nós brasileiros, o nosso dinheiro não é suficiente para que a gente viaje para a Europa, para que a gente viaje para outros continentes. Entendeu? Então, sim, temos essa dificuldade, sim, com certeza. Mas a gente pede viajar, eu mesmo gosto muito de viajar, a minha condição não dá, mas isso não vai me fazer infeliz. Né? Então, gosto de ser brasileiro, é bom ser brasileiro. E o maior percentual de pessoas no Brasil ganha salário mínimo e não dá direito para sobreviver, mas ele se contenta com o que ele tem. Entendeu? Ele se contenta com o que ele tem, ele aprende a lidar com pouco, ele sabe lidar com esse pouco e é feliz. Então, isso é importante também. ¿Y cuáles son las 3 cosas que te hacen más feliz? As melhores coisas da minha vida? Bom, em primeiro lugar, amar minha mãe, meu pai, meus filhos e todas as pessoas do mundo. Tipo, eu acho que você amar o próximo, você desejar bem o próximo, eu acho que isso é muito importante para a gente. E quando você faz o bem, você recebe o bem. Quando você faz o mal, você recebe o mal. Então, acho que assim, amar meus pais, meus filhos, as pessoas do mundo, eu acho que isso é muito importante. Tá? Então, essa é uma das primeiras coisas. A outra coisa é saber que eu tenho um trabalho. Não é exatamente dinheiro, mas é saber que eu tenho um trabalho, né? Porque para que eu ame as pessoas, eu preciso estar forte. Para que eu ajude as pessoas, eu preciso estar forte. E para que eu esteja forte, eu preciso ter um trabalho para que ele me dê suporte. Porque não tem como você gostar de alguém antes de você gostar de você. Não tem como você se fortalecer alguém antes de você se fortalecer. Não tem como. Então, primeiro, tem que fortalecer você, para depois você fortalecer as outras pessoas. Então, assim, amor de pai e mãe, pessoas de modo geral, ter um trabalho para eu me manter. E a outra coisa que me deixa muito feliz na vida é a natureza que temos aqui. Tá? O Brasil é rico de natureza, porém é mal cuidada, né? Os administradores administram de uma maneira literalmente errada, tá? São pessoas interesseiras que muitas vezes não protegem a natureza como deveria e, às vezes, deixa de cuidar da natureza como devia cuidar exatamente por conta de dinheiro, né? Então, amor de pai e mãe, pessoas, um trabalho que eu preciso ter para me manter e ama a natureza. Gosto de cuidar da natureza, isso é importante. Muchas gracias. Obrigado. Obrigado.